Boa noite, amadas inteligências. Utilizemos a nossa capacidade imaginativa para realizar a seguinte cena. Uma pessoa mais velha, mais sábia, mais consciente de si, fazendo uma análise e um autoexame sobre os seus atos de juventude. Uma pessoa mais experiente fazendo uma análise sobre a sua própria juventude. Esse é o contexto do texto que trabalharemos. Do prazer dramático, Santo Agostinho. Vamos compreender a época em que o jovem Agostinho se alimentava dos prazeres carnais. Arrebatavam-me os espetáculos teatrais, tão cheios de imagens das minhas misérias e de alimento próprio para o fogo das minhas paixões. Mas por que quer o homem condoer-se quando presencia cenas dolorosas e trágicas, se de modo algum deseja suportá-las? Todavia, o espectador anseia por sentir esse sofrimento, que afinal, para ele, constitui um prazer. O espectador paga para ter esse prazer. Que é isto senão rematada loucura? Que é isto senão mera vaidade? Com efeito, tanto mais cada um se comove com tais cenas, quanto menos curado se acha de tais afetos deletérios. Mas ao sofrimento próprio chamamos ordinariamente desgraça, e há, com participação das dores alheias, compaixão. Mas ora, que compaixão é essa em assuntos fictícios e cênicos, se não induz o espectador a prestar auxílio, mas somente o convida à angústia e a comprazer ao dramaturgo, na proporção da dor que experimenta? Para que tudo isso, se o espectador não sai melhor? E se aquelas cenas trágicas das tragédias humanas, antigas ou fingidas, se representam de modo a não excitarem a compaixão, o espectador retira-se logo enfastiado e criticando. Se o espectador não é levado à pseudo-transcendência, à pseudo-catarse, ele sai muito puto falando mal dos atores, das cenas, da peça, do teatro e até dos outros espectadores. Malditos sejam! Eles não me levaram à catarse. Já pelo contrário, se comove, permanece atento e chora de satisfação por ter atingido a pseudo-catarse, a catarse estética. Porque a verdadeira catarse é a transcendência divina. Estado de suspensão do espírito transcendendo ao que é infinito e divino, ao que é eterno. Amém. Amamos, portanto, as lágrimas e as dores. Mas todo homem deseja sim o gozo. Ora, ainda que a ninguém apraza ser desgraçado, apraz-nos, contudo, o ser compadecidos. Não gostaremos nós dessas emoções dolorosas pelo único motivo de que a compaixão é companheira inseparável da dor? Talvez o que nos atraia seja a inseparabilidade da compaixão e da dor. Talvez compaixão e dor sejam irmãs siamesas incirurgiáveis. A amizade é a fonte destas simpatias. Mas para onde se dirige? Para onde corre? Por que se despenha na torrente de pés a ferver e nas vagas alterosas das negras paixões, onde voluntariamente se transforma e se aparta da serenidade celeste que o homem abandonou e repudiou? Questionamento com o mesmo sentido do questionamento anterior. Que compaixão é essa em assuntos fictícios e cênicos, se não induz o espectador a prestar auxílio, mas somente o convida à angústia e a comprazer ao dramaturgo, na proporção da dor que experimenta?
Para que toda essa elaboração teatral? Para que toda essa teatralização e elaboração cênica, se o espectador não sai melhor do teatro? Muito pelo contrário. Sai mais perturbado e complexado e perturbado. Afinal, a catarse serviria para complexificar e não para complexar, imbecilizar, não raro. Por que se despenha na torrente de pés a ferver e nas vagas alterosas das negras paixões, onde voluntariamente se transforma e se aparta da serenidade celeste que o homem abandonou e repudiou? É o mesmo sentido. Para que tudo isso se é só vaidade? Para que todo esse beletrismo, essa fala bonita, se é vazio? Tudo é vaidade. Amém. Logo, olha o cinismo. Deve-se repelir a compaixão? De modo nenhum. Convém, portanto, amar alguma vez as dores. Mas acautela-te da impureza, ó minha alma, sob a proteção do meu Deus, do Deus dos nossos pais, do Deus dos antigos, do Deus da nossa ancestralidade. Deus digno de louvor e honra por séculos e por todos os séculos, para todo o sempre. Foge da impureza, ó minha alma. Agora, nem por isso me fecho a compaixão. Mas em tempos outros passados, outroramente, num passado inacabado, compartilhava no teatro da satisfação dos amantes, que mutuamente se gozavam pela torpeza, se bem que espetáculos destes não passassem de meras ficções. Quando se desgraçavam, eu piedosamente me contristava. Numa e em outra coisa, apenas nisso. Eu fazia seleção. Numa e em outra coisa sentia prazer. Hoje, porém, compadeço-me mais do homem que se alegra no vício do que daquele que pungentemente sofre com a perda do prazer funesto ou com a privação de uma miserável felicidade. Esta piedade é mais real, porém a dor não encontra nela prazer algum. Ainda que o dever da caridade aprove que nos condoamos do infeliz, todavia, aquele que fraternalmente é misericordioso preferiria que nenhuma dor houvesse de que se compadecesse. Se a benevolência fosse malévola, o que é impossível, poderia aquele que verdadeira e sinceramente se inclina aos sentimentos da compaixão desejar que houvesse infelizes para se compadecer. Em certos casos, podemos, portanto, aprovar que haja alguma dor, mas nunca podemos amar. Portanto, Senhor, Deus meu, amais as almas com amor infinito, mais puro que o nosso. Compadeceis-vos sem perigo de corrupção, porque não sois ferido por dor alguma. Compadecei-vos sem perigo de corrupção, porque não sois ferido por dor alguma. Que homem há capaz disso? Mas eu, miserável, gostava então de me condoer e buscava motivos de dor. Só me agradava e me atraía com veemência a ação do ator quando, num infortúnio alheio, fictício e cômico, me borbulhavam nos olhos as lágrimas. Aí sim eu me agradava. Que admira, pois, que eu, infeliz ovelha desgarrada do vosso rebanho,
e renitente à vossa guarda, me afeiasse com ronha hedionda. Para que tudo isso? Para que toda essa autopiedade e autocomiseração? Disto provinha o meu afeto pelas emoções dolorosas. Só por aquelas que me atingiam, ou melhor, só por aquelas que me não atingiam profundamente. Eu sabia fazer gestão disso tudo. Só por aquelas que me não atingiam profundamente, pois não gostava de sofrer com as mesmas cenas em que a vista se deleitava. Sim, eu era malandro ao ponto de saber fazer gestão de tudo isso. Gestão da minha autopiedade, da minha autocomiseração, do meu autocompadecimento. Comprazia-me com aquelas coisas que, ouvidas e fingidas, me tocavam na superfície da alma. Só o que me tocava na superfície. Mas, como acontece quando remexemos uma ferida com as unhas, este contato provocava em mim a inflamação do tumor, a podridão e o pus repelente. Tal era a minha vida. Mas isso, meu Deus, podia chamar-se de vida? E segue o tópico próximo, o terceiro, que vale a leitura. Olha a curtição do jovem Agostinho. No próximo tópico, o jovem Agostinho se encontra na roda dos escarnecedores, a roda do bullying, a roda dos detratores de reputação alheia. 3. O estudante de retórica e os demolidores. E a vossa fiel misericórdia pairava de longe sobre mim, mas só de longe. Não chegava muito perto não, só de longe. Até sobre isso eu queria fazer gestão. Em quantas iniquidades me corrompi e a quantas curiosidades sacrílegas me entreguei, até me precipitar, abandonando-vos nos profundos abismos de infidelidade e no serviço enganador dos demônios a quem sacrificava as minhas maldades. Mas vós em tudo me flageláveis, até ousei nas cerimônias dos vossos mistérios, dentro das paredes da igreja, conceber o mau desejo e descobrir o meio para buscar os frutos de morte. Até sobre as consequências do pecado eu queria fazer gestão. Por isso me punistes com graves castigos, não em proporção do meu pecado, ó meu Deus, infinita misericórdia, meu refúgio em todas estas horrorosas desordens. Nelas divaguei de cabeça altiva, desgarrando-me para longe de vós, preferindo os meus caminhos aos vossos caminhos, amando a liberdade de escravo fugitivo, a liberdade mundana, a pseudo-liberdade, a pseudo-catarse, apenas a catarse estética. Os estudos a que me entregava e que se apelidavam de honestos davam entrada para o foro dos litígios, das confusões, das altercações, das vilezas, das maldades, onde me deveria distinguir tanto mais honrosamente quanto mais hábil fosse a mentira. Tanto mais sucesso eu teria nesses estudos, quanto mais mentiroso eu fosse. Quão grande é a cegueira dos homens que até da cegueira se gloriam. Já naquele tempo, era o primeiro da escola de retórica, coisa que me alegrava soberbamente e me fazia inchar de vaidade. A jactância, a soberba. Como vós o sabeis, Senhor, apesar de eu estar mais sossegado, inteiramente alheio às turbulências dos demolidores,
nome sinistro e diabólico por eles considerado um distintivo de elegância, vivia, contudo, entre eles, com imprudente rubor de não os imitar. Eu sentia prazer em estar com eles, embora eu não concordasse com eles. Estava na roda dos escarnecedores curtindo, mas eu não concordo com tudo o que eles fazem. Até a gestão sobre a aproximação da maldade eu quero fazer. Que texto divino! Quando me encontrava com eles, deleitava-me com a sua amizade, se bem que sempre me horrorizasse o seu proceder, isto é, as troças com que insolentemente assaltavam a simplicidade dos calouros, o bullying que eles praticavam contra os vulneráveis, a covardia sobre os vulneráveis, a quem amedrontavam, rindo-se sem razão e achando nisso pasto para as suas malvadas alegrias. Nada mais semelhante aos seus atos do que as ações dos próprios demônios. E assim, que nome mais acomodado para eles do que o de demolidores? É o conteúdo que se ajusta perfeitamente à forma, se molda, é moldável à perversidade. Mas primeiro foram eles demolidos e pervertidos pelos espíritos que ocultamente escarneciam deles e os seduziam com os mesmos enganos com que eles gostavam de ludibriar e surpreender os outros. Sim, o bullying que eles praticavam era o bullying que eles sofriam pelos demônios. O maior enganado é o próprio enganador. É isso. Juventude de cultivo de vaidades. São as considerações de um homem mais velho analisando a sua juventude. Que interessante. Texto maravilhoso. Quero agradecer em especial ao meu amado amigo Everton Cantuária, Everton Souza, que me proporcionou este belo livro. Maravilha! Divino, soberbo, copioso e elevado. Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos auxilie sempre rumo às melhores leituras, principalmente neste tempo tenebroso em que só a cultura salva. Amém, amém e amém.